entramos agora na fase de debates. Nós temos um microfone. Quem quiser fazer perguntas, é só levantar o braço e aí o senhor poderá fazer a pergunta por microfone. Ninguém quer fazer? Nós temos perguntas por escrito que foram endereçadas à doutora Gisele, doutor Luciano e doutor Roberto Salles. Doutora Gisele, começando sempre com as damas, né? Doutor Carlos, pedindo só licença rapidamente para fazer o registro. Primeiro, parabenizar pela coordenação da Quinta Jurídica. Acho que um tema relevantíssimo e atualíssimo. Parabenizar a doutora Gisele, doutor Roberto, doutor Luciano. Quero dizer publicamente que o doutor Luciano fez referência a mim, daquela piada, a questão da saúde, mas eu estava perguntando ao doutor Roberto quanto era para fazer o exame pagando de forma particular. Não era usando a liga, para deixar bem claro, o doutor Luciano gosta da brincadeira, a gente já se conhece há um bom tempo. Queria rapidamente, não era exatamente um questionamento, mas apenas um registro, quando conversava nos bastidores com a doutora Gisele, como juíza, quanto à visão dela e do judiciário sobre essa problemática, ela até me colocava que a necessidade da atenção à tutela coletiva do direito à saúde, às demandas coletivas, seria certamente o caminho ideal para trilhar o judiciário. Mas, especificamente na área da União, ela me dizia justamente essas demandas do ponto de vista de controle orçamentário, do ponto de vista de tutela coletiva, são mais raras porque isso demanda, isso assim, envolve um orçamento da União, envolve questões, inclusive, de competência e etc. Mas no campo estadual, eu gostaria de ratificar as palavras do doutor Luciano. Eu penso que esse controle, essa atenção do judiciário às demandas coletivas como prioridade, certamente é um primeiro caminho importante a seguir para atender a uma mudança de paradigmas na área do controle da política pública de saúde, e aí diria não só de saúde, como da educação, como da pessoa portadora de necessidades especiais, etc. É um caminho que eu acredito hoje sem volta. O judiciário tem tido atenção a isso, e gostaria apenas de fazer esse registro, perguntando à doutora Gisele nesse sentido, então, qual seria, no campo vamos dizer assim, no âmbito federal, se há demandas coletivas, se haveria justamente esse caminho a trilhar de priorização da tutela coletiva em detrimento da tutela individual, e que pesa a relevância e a quantidade e a necessidade de que haja uma resposta jurisdicional às demandas individuais, mas se teria como o Judiciário Federal, especificamente, dar uma resposta nesse sentido de priorização das demandas coletivas. Respondendo a doutor Wilson, na formalidade, e coincidentemente com meu esposo, respondendo a doutor Eudo, eu afirmo para o doutor Luciano que me sinto feliz na minha inércia, na nossa inércia como juízes, como bem lembrado do doutor Luciano, sem poder demandar, mas apenas esperando as demandas, que essas questões estejam sendo discutidas na Justiça Estadual. A gente sabe, sempre soube, sempre conheceu a atuação do Ministério Público Estadual na área de saúde, né, que é exemplar. A atuação do Ministério Público do Estado da área de saúde é exemplo mesmo em todo o país. Então, a gente fica feliz de que essas discussões estejam sendo travadas na Justiça Estadual e esse foco, o foco de atuação jurisdicional esteja mudando, redirecionado para as demandas coletivas. Na Justiça Federal, nós não, essa discussão de orçamento, como bem lembrado pelo doutor Eudo, foge da nossa competência. Né? Caso, provavelmente seria o foro da Justiça Federal, da Justiça Federal que teria competência para analisar uma demanda dessa natureza, no Distrito Federal. Mas temos algumas poucas ações coletivas, mais utilizadas até pela União, fazendo aqui o maior partícipe, ou quem mais contribuiu, talvez, com o direito à saúde na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, foi o doutor Tiago e o doutor Livanildo, sempre insistentes, sempre persuasivos e procurando contato, diligentes e procurando contato com os juízes,
para abrir os horizontes, mostrar as várias, né, nuances desse direito e os vários caminhos a serem perseguidos. Então, nós contamos com poucas ações coletivas, algumas ajuizadas pelo Ministério Público Federal, acho que até mais em Mossoró do que aqui, as do Ministério Público Federal, mas aqui predominam as ajuizadas pela Advocacia da União e muitas delas subscritas, né, propostas, ajuizadas por doutor Tiago e doutor Ivanildo. E todas tendo a ver com a questão do desabastecimento do Estado e tentando, algumas ajuizadas contra o Estado e outras ajuizadas em prol do Estado, contra laboratórios que se recusam, que são fornecedores únicos de determinadas medicações, cuja previsão de dispensação, que a dispensação se encontra prevista no SUS, e que se recusam a contratar com o Estado em vista do grande déficit, do grande débito que o Estado mantém com essas empresas. Então, como eu disse, resta-nos, na nossa inércia, ficarmos alegres com o fato de essas questões estarem discutidas no Fórum Estadual e na Justiça Estadual, através das demandas ajuizadas pelo Ministério Estadual. Complementar, existe uma questão muito séria em relação às tutelas coletivas. E eu acredito que o Ministério Público ele sente um pouco frustrado com a execução e o cumprimento das tutelas coletivas. E eu diria que parcela dessa frustração da efetividade de tutelas coletivas, especialmente no âmbito da saúde. Inclusive eu tive uma aluna no curso de especialização que ela, professor, eu trabalho na Secretaria de Saúde e lá existem ajuizadas, que eu tenho conhecimento porque eu faço pesquisa nessa área. O Ministério Público Estadual ajuizou em média 30 ações em que há trânsito de julgado, em que há uma determinação para que o poder público em geral cumpra uma obrigação para instalar mais leitos no Valfredo Gugel, por exemplo, para efetivar determinadas obrigações de fazer e não fazer. E ela dizia que, na maioria delas, havia uma frustração completa. Havia uma decisão, título executivo judicial, praticamente inexequível. E, infelizmente, o que eu observo é o seguinte: a tutela coletiva, do ponto de vista teórico, é extraordinária, é uma ação magnífica, mas os juristas não se debruçaram ainda sobre a execução. Porque a execução da tutela coletiva implica mudança orçamentária. E muitas vezes o juiz acha que fixando um prazo de 60 dias para o cumprimento de uma ordem judicial dessa envergadura, vai se alcançar a efetividade da tutela coletiva. Não é assim. Existe uma cláusula, a doutrina é muito sábia nesse sentido, da cláusula, cláusula da implementação gradual. Então jamais um juiz poderia, a meu sentir, fixar: devem ser construídas 1000 leitos, por exemplo, no Valfredo Gugel. Jamais. Ele deveria fazer uma programação que se protraísse no tempo, para que no primeiro ano, por exemplo, aquela sentença fosse parcialmente, paulatinamente, gradualmente cumprida ao longo de um tempo, de 5 anos, para o cumprimento da tutela coletiva. Então, implemento imediato, o gestor público ele diz: não, eu não tenho condições de efetivar em 60 dias essa medida que foi determinada, que talvez tenha sido um dos óbices daquele grande problema que nós tivemos, da nomeação dos delegados, que o Ministério Público teve um problema muito grande para implementar a nomeação dos delegados da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, porque o juiz dizia 30 dias, aí expirava esse prazo e não se cumpria, aí o juiz dizia: não, mais 30 dias. Aí, mais 30 dias, e havia prorrogações que desprestigiavam a decisão judicial de maneira até triste, porque uma decisão judicial, o juiz tem que pensar na decisão judicial em que há viabilidade de cumprimento e que ela será efetivamente cumprida, até para preservar a dignidade do Poder Judiciário. É uma questão central. E, de fato, existem técnicas para que a tutela coletiva seja melhor implementada. Infelizmente, ainda não houve a sensibilidade do Poder Judiciário, e aqui eu faço uma meia-culpa, em relação à tutela coletiva. O Judiciário deveria abraçar, e eu concordo, deveria abraçar, dizer: a tutela coletiva é a grande ação,
Porque a tutela coletiva é que consagra a igualdade de isonomia entre esses beneficiários do direito à saúde. Não é para A ou B que vai conceder o medicamento, mas para todas aquelas pessoas que se encontram naquela situação. Não é o fura-fila, porque esse era o grande problema. Me lembro demais, Dr. Barros, hoje desembargador federal, que ele dizia, quando é para furar a fila, porque o cidadão, ele chega, olha, para fazer um exame de ressonância magnética, ele chega lá e diz, qual é a minha posição aí? Na ordem, você é o 100º, o senhor é o 100º. Ah, não, eu vou para o Poder Judiciário porque você é o primeiro. Infelizmente isso acontece. O cidadão fura a fila, você desrespeita o princípio da igualdade porque ele tem em suas mãos uma decisão judicial. Isso é lamentável quando ocorre uma situação dessa. Quando a tutela coletiva iria promover, prestigiar e patrocinar exatamente essa igualdade. Não é você que vai furar a fila, mas todos que serão contemplados. Né? Eu sou um dos maiores defensores da tutela coletiva, mas vejo que o ponto nefrálgico, mais difícil, é a execução que a gente, infelizmente, não avançamos. Não avançamos. E por que não avançamos? Porque a tutela coletiva foi a grande ação do Ministério Público. E não existe parâmetro em outro mundo para a atuação do Ministério Público. Não existe outro modelo em outro país de poder e de atribuição tão excepcional que o Ministério Público tem no Brasil. Então não há parâmetros em outro mundo para a gente dizer, não, na Itália existe a tutela coletiva e lá eles utilizam uma cláusula de implementação gradual. Não existe esse parâmetro. Então devemos, como o doutor Luciano falou, criarmos a nossa solução, a brasileira, de como implementar as tutelas coletivas. Porque os gestores públicos, às vezes até o procurador diz, chega lá, isso é uma tutela coletiva. Não precisa cumprir, não. Olha, isso aí é tutela coletiva, etc. E assim, e às vezes, você ajuizar uma ação individual é melhor, infelizmente, que não deveria ser assim. Deveria ser a tutela coletiva a prioridade das prioridades em relação à tutela individual. Mas, infelizmente, nós temos uma cultura exatamente inversa e que parte dela é culpa, aqui eu digo, culpa do Poder Judiciário. Isso, infelizmente, a gente tem que... E se o Judiciário valorizasse essa tutela, essa forma de resolução do conflito, com certeza as consequências seriam muito melhores para toda a sociedade, porque esse é o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil é a desigualdade, é a desigualação entre as pessoas. Os ricos estão muitas vezes usufruindo do SUS, e a gente não sabe. E os juízes estão negando tutela individual aos pobres, quando os ricos têm, muitas vezes por outros meios, por sua influência natural, acesso ao direito à educação. Por isso que eu costumo naturalmente ser mais sensível e trago esse debate, porque eu acho que é importante para a gente estabelecer alguns parâmetros aqui de análise. A doutora Gisele tem uma infinidade de perguntas aqui para responder. Está certo. Tá bom? Então passo a palavra a você. Vamos procurar aqui sintetizar as respostas. Inclusive tem algumas aqui perguntas que eu vou responder vou dar uma resposta só para as duas, para a gente agilizar os debates aqui da noite. A primeira pergunta é de Josinaldo. Na verdade, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. O sistema, vou tratar como pergunta, o sistema é mais importante do que o indivíduo? Não é o sistema de saúde, né? Eu não sei se vocês entenderam a minha explanação. Não é o sistema único de saúde que é mais importante do que o indivíduo, mas são o universo de indivíduos que pode ser mais importante do que um indivíduo só. Então, se alguma medida judicial vai favorecer apenas um indivíduo em detrimento de todos os outros, ou de outros que compõem uma comunidade, uma determinada comunidade, um determinado município, a meu sentir, a comunidade de indivíduos é mais importante do que um indivíduo só. Então, espero ter esclarecido aqui a questão. Outras duas que eu disse que vou responder, eu acho que uma resposta só abarca as duas perguntas. Júnior Soares, ele pergunta. Deixa eu ver se são essas duas. Pronto. Quanto à aplicação da equidade nas tutelas de urgência, quais os parâmetros para definir as condições econômicas do autor
no caso de medicamentos, diante do princípio da universalidade. Eu estou entendendo que o questionamento com relação a assim, como sopesar a universalidade e a equidade, já que a princípio o sistema universal abarca todos, quem tem recursos e quem não tem, e equilibrando com o princípio da equidade. Quais seriam os padrões para definir essas condições econômicas? De fato, há discussões a respeito disso, se a universalidade abrangeria, se a universalidade é todos mesmo, ou se quem tem condições financeiras não poderia ser usuário do SUS. Eu, particularmente, pactuo no entendimento de que, a princípio, a universalidade é a universalidade de verdade, para todos, quem tem recursos e quem não tem. De regra, todavia, as nossas demandas são de pessoas humildes, inclusive patrocinadas pela Defensoria Pública. E se tratando de pessoas, e de repente, se fosse o caso de pessoas abastadas, buscando a tutela judicial e atendimento pelo SUS, a razoabilidade, como eu mencionei no princípio, que sempre tem que balizar as decisões judiciais, que não é diferente com relação às questões de saúde, e o foco nos princípios balizadores, finalísticos do sistema, a integralidade e equidade com relação aos demais, é que vai sopesar, se naquele caso concreto, aquela parte, mesmo tendo condições econômicas, mas diante de um tratamento, por exemplo, oncológico, como os que são correntes aqui na Justiça Federal, que custam cerca de R$200 mil por ano, ou mais, se essa pessoa teria direito ou não à prestação jurisdicional, ou ao direito ou não a receber uma ação no serviço de saúde pelo SUS. Eu disse, na verdade, que ia responder 2 perguntas numa só, mas acabei respondendo só uma. Mas a outra é a seguinte: qual a posição do juiz quando existe um tratamento de R$5 mil? Quando existe um tratamento de R$5 mil e 10 pacientes com tratamento de R$500 cada, qual a prioridade? Existem critérios ou são atendidos em detrimento orçamentário do SUS? Aqui, na verdade, essa deveria ser respondida com a primeira. Né? Eu repito que não é o indivíduo contra o sistema, mas o indivíduo contra outros indivíduos. É verdade que se o juiz se deparasse com a situação, porque são hipotéticas e, de regra, não são as que chegam até nós. Mas se temos R$5 mil para gastar entre uma pessoa e 10 pessoas, a razoabilidade, a equidade e a universalidade, princípios basilares do SUS, indicariam que a tutela deveria cobertar as 10 pessoas que vão receber um tratamento de R$500. Para exemplificar esse conflito, essa angústia que o juiz sofre, né, sente, ao se deparar com essas demandas de saúde, eu tenho um caso emblemático. Eu vou o senhor para o nome do medicamento, porque eu sempre confundo o nome do medicamento. Se trata do medicamento, eu acho que é Solaris, que é um medicamento para hemofílico. O senhor não entende essa coisa não. Mas enfim, o doutor Tiago, que é especialista em... vai saber. Soliris. Essa medicação, na época que eu recebi a ação, ela não estava registrada em Anvisa, comercializada somente no exterior. Caso fosse devolvida a tutela, ela teria que ser adquirido, o medicamento teria que ser adquirido do laboratório no exterior. E a demanda chegou nos seguintes termos: uma parte hospitalizada, envolvendo gel, hemofílico em último grau, já não suportava mais nem mesmo a transfusão de sangue. Não tinha mais nenhum tratamento previsto. O único tratamento possível que se poderia tentar aplicar para verificar o resultado, também não se sabia qual seria o resultado, se ia ter resultado positivo, se não ia ter. Cura não era um tratamento curativo, era um tratamento para sobrevida. Mas sem perspectiva de qual a sobrevida. Custava uma caixa da medicação R$800 mil. Uma caixa da medicação. A parte pertencia ao município de Parnamirim, e dando vista à União para se manifestar sobre o pedido, a União trouxe o orçamento do município de Parnamirim e o valor que estava sendo disponibilizado ao município de Ceará-Mirim naquele mês para custeio de todas as ações de saúde, R$1.100.000. Como é que você vai gastar
R$800 mil numa caixa de um medicamento para uma pessoa que não se sabe nem mesmo o efeito que essa medicação vai surtir, vai gerar o tratamento daquela pessoa, em detrimento de toda a população do município de Ceará-Mirim, que se, por exemplo, fosse o município condenado a prestar esse serviço, ia ficar R$300 mil para ele aplicar na saúde naquele mês. Então, eu indeferia a tutela. Pouco tempo depois, soube que a parte tinha falecido. A gente sente, assim, muito. Mas é o momento em que o juiz tem que pensar. Não só atuar com emoção, mas com responsabilidade e equidade, visando os princípios, né, observando os princípios do SUS, visando os princípios do SUS e com razoabilidade. Naquele momento eu entendi que não era razoável um dispêndio dessa natureza em prol de uma pessoa que já estava no estágio terminal, é fato, né? A gente sente por isso, mas é uma realidade, em detrimento da população do município de Parnamirim, que, por exemplo, se fosse o município condenado a custear esse benefício, ficaria com menos de um terço do orçamento do mês para aplicar nas ações de saúde. Então, é esse tipo de conflito que a gente recebe. Então, não é o indivíduo, o sistema que é mais importante do que o indivíduo. É o conjunto de usuários do SUS que, às vezes, é mais importante do que um usuário do SUS. Terminando bem rapidinho. Nesse caso, quais são os limites do sistema? Se o cidadão não consegue o tratamento que o seu problema de saúde necessita. E por quanto tempo se determina o tratamento? Pelo perito estadual, pelo médico particular, ou entra no consenso. Como eu falei, são as balizas que são, no caso desse, né, em que alguém necessita de um tratamento para a sua enfermidade e não alcança esse tratamento, seja porque não tem previsão, Sistema Único de Saúde, ou o tratamento ali previsto, padronizado, não atende mais aquele paciente, seja porque, pelas circunstâncias pessoais, pela comorbidade com outras doenças, enfim, circunstâncias que demonstram que o tratamento padronizado pelo SUS não atende aquele cidadão. Nesse caso, é um dos casos típicos de ajuizamento de demandas aqui, de postulação da tutela jurisdicional, e de regra, como eu disse, a gente não pode afirmar nenhuma verdade absoluta em termos de demanda de saúde. Tudo depende do caso concreto, da análise do caso concreto. Mas, em se tratando de um caso em que o tratamento seja registrado, se for fornecimento de fármaco, registrado na Anvisa, tenha eficácia comprovada, tenha evidência científica de resultados, seria possível, sim, o fornecimento do tratamento. E o tempo, quem diz nesses casos, é o médico assistente. Apenas o judiciário reduz o tempo do tratamento apenas quando há uma contestação, uma defesa por parte do ente público, uma prova, uma demonstração de que aquele prazo solicitado pelo médico assistente é exagerado e não vai surtir efeitos, o tratamento não vai surtir efeitos com o prolongamento do tratamento. Então, apenas nessas hipóteses é que se limita o tratamento aquém daquele prazo previsto, estipulado, solicitado pelo médico particular que assiste o paciente. Por fim, a última pergunta. Quando o tratamento, cirurgia, não é possível de ser realizado no estado do Rio Grande do Norte, devendo ser realizado em São Paulo, ou até mesmo fora do país, a ação ajuizada deverá ser contra apenas a União. Trata-se de hipótese onde o autor já tentou todos os tratamentos convencionais. Pronto. Essas hipóteses em que o tratamento não é coberto não é padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, são as hipóteses típicas de necessidade de presença da União no polo passivo da LID. As outras hipóteses, eu vou me permitir afirmar que se trata de faculdade da parte, já que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a responsabilidade é solidária. Então, se a parte quiser incluir a União, porque entende que ela também deve prestar o serviço de saúde já padronizado no SUS, ela pode ajuizar a ação na Justiça Federal, né, posicionando colocando a União no polo passivo da causa. A questão do tratamento fora do domicílio, do tratamento em outro estado, existe um programa no âmbito do sistema de saúde
chama TFD, o tratamento fora do domicílio. Então, quando o tratamento não é dispensado, o tratamento é padronizado no SUS, mas não é dispensado pelo Estado, há essa possibilidade de cooperação entre Estados. O Estado de origem envia a agenda, envia o paciente, o seu cidadão, para o Estado em que o serviço é disponibilizado, custeando de despesas de transporte, inclusive de um acompanhante, e as despesas que forem necessárias no futuro para acompanhamento desse tratamento. Então, a necessidade de inscrição do usuário do SUS nesse programa, que é regerido pela Secretaria Estadual de Saúde, e inclusive judicialmente, né, a gente já conseguiu inserir autores, cidadãos, jurisdicionados nesse programa. Muitas vezes a demanda de saúde, a ação judicial é ajuizada postulando a realização de um procedimento cirúrgico em hospital particular, por médicos particulares, e se constata, através da defesa da União, do Estado, do município, ou nas audiências de justificação prévia, que aquele procedimento solicitado é sim acobertado pelo SUS, padronizado pelo SUS e fornecido em outras unidades da federação. E aí o procedimento que a gente adota, sempre preservando o sistema, é de permitir, determinar que o Estado providencie a imediata inclusão do autor nesse programa e, por vezes, custeia, até dependendo da situação, mais de um acompanhante, dependendo se for uma criança, se for um idoso, mais de um acompanhante para que o serviço seja prestado, o paciente seja deslocado e o serviço seja prestado na unidade da federação em que o serviço é oferecido. Eu espero ter respondido a todos os questionamentos e agradeço mais uma vez a chance, a oportunidade aqui de participar desse debate. Está aberto o público? Sim, claro. Eu queria parabenizar a iniciativa da Justiça Federal mais uma vez pelo brilhantismo das palestras, doutora Gisele, doutor Carlos Wagner, doutor Roberto Sá, doutor Luciano. Dizer que a tutela coletiva, eu acho que é talvez a volta por cima na judicialização da saúde. Eu, há algum tempo, não atuo mais na tutela individual, estou voltando agora para a tutela coletiva e saúde, outras tutelas coletivas também da União. Mas, enfim, e aí eu vou até fazer uma pergunta ao doutor Roberto Sá. Eu acho que o sistema público de saúde hoje no Brasil, como o sistema de educação, ele sofreu uma inversão. A gente está gastando muito com a alta complexidade, que é o que a Ligas faz, é a alta complexidade, e deixamos de olhar a base do sistema, a atenção básica no caso. Então, muitas vezes, o diagnóstico precoce de um câncer, a possibilidade de cura vai estar muito alargada e o custo desse tratamento vai ser muito diminuto em relação àquele paciente que só foi descobrir a sua doença num estágio já avançado. Então, o grande problema hoje das políticas públicas de saúde é você tentar fazer com que o sistema funcione na sua base. Hoje está previsto que o doente de câncer ele tem direito ao tratamento após 90 dias do diagnóstico, mas esse diagnóstico ele não é feito num prazo, vamos dizer assim, curto. Muitas vezes o paciente no interior do estado, ele não tem acesso, que deveria ter ao posto de saúde, a uma consulta, a uma mamografia, que vai detectar aquele câncer no estágio inicial. Então, já estou me debruçando lá na Procuradoria da União, com os colegas, para a gente tentar fortalecer a base do sistema. E a dificuldade também de entrar com ação coletiva nesse sentido. Então, se o doutor Roberto Sá pudesse explanar a respeito dessa questão, do fortalecimento da atenção básica no SUS e da repercussão que isso traria para o sistema, inclusive na diminuição da mortalidade do câncer. Foi colocado aí que 40% das pessoas com câncer de mama dos Estados Unidos, elas chegam a cura, salvo engano, e no Brasil não se chega a esse número. Então, eu acho que 40% a mais, isso de mortalidade no Brasil em relação aos Estados Unidos. Eu acho que esse dado é muito também em relação ao diagnóstico precoce, que é feito lá nos Estados Unidos, aqui é muito demorado. Exatamente. É muito oportuna a sua observação do senhor, mas me desculpe, eu queria dar os parabéns à doutora Gisele pela coragem que ela teve da medicação, que me desculpe, como eu não sou hematologista, eu não conheço, mas eu conheço hemofilia, mas não a droga que foi solicitada. Solírico. Então, é uma medicação que,
para nós que somos oncologistas, que nós, não só nós oncologistas clínicos, mas o oncohematologista, o oncologista pediátrico, também que todos nós que lidamos com tratamento de câncer através de drogas, a gente tem que ter o bom senso para que saibamos quando começar e quando parar. O tratamento de câncer não é um tratamento que deve ser feito de forma indeterminada. Em raras exceções ele é feito indeterminado. Então, esse tratamento não iria trazer um benefício real à paciente. E é uma coisa que todos nós conhecemos, que é a famosa, a chamada distanásia, que é você prolongar de forma inútil e desnecessária e com grande sofrimento a vida do paciente. Então, quem sabe que essa paciente não estava enquadrada no processo de distanásia, que hoje a eutanásia, que todos nós conhecemos, é condenada, mas a distanásia também, que é esse prolongamento de forma inútil. E hoje o próprio Conselho Federal de Medicina já denomina de ortotanásia, que é aquela morte que o paciente deve ser conduzido de uma forma sem grande sofrimento ou diminuindo o máximo o sofrimento do paciente. Em oncologia, normalmente, nós nos deparamos com situações de distanásia. Às vezes, quantas vezes eu já fui chamado para dar um parecer em uma UTI, o paciente não tem mais a menor indicação de fazer uma quimioterapia, mas às vezes o cirurgião, que não tem uma formação oncológica, nos solicita um parecer pedindo para que a gente faça quimioterapia naquele paciente. E não tem a menor indicação. Você iria apenas prolongar o sofrimento dele, principalmente dele, paciente, e dos seus familiares. Mas o que o senhor falou da medicina básica, isso é fundamental. Então, o grande problema nosso aqui do Brasil, se é que a gente pode dar um jeito nessa situação, seria fortalecermos a medicina de base. A medicina de base, que é baseada exatamente no diagnóstico precoce e na prevenção, porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o câncer não é prevenível. Ninguém pode prevenir câncer. A não ser, que eu me lembre agora, o câncer de colo de útero, você pode prevenir. Você pode pegar o câncer de colo de útero em uma situação antes dele se tornar câncer. Mas se não a totalidade das outras neoplasias, você consegue diagnosticar de forma precoce. E quanto mais precoce, quanto mais cedo você diagnosticar um tipo de câncer, maior é a chance, ou maiores são as chances de cura para os pacientes. Então, isso que o senhor falou é fundamental. O governo, o SUS, ele dá mais atenção à saúde básica. Não tem a menor dúvida que o caminho que a saída é essa. É muito mais barato e a probabilidade de cura é muito mais efetiva. Um tratamento de um paciente com câncer numa fase já paliativa, ele é infinitamente mais caro do que aquele tratamento seria se o câncer fosse diagnosticado de uma forma precoce. E acho que respondi a pergunta. E respondendo agora as duas perguntas que me foram feitas, eu vou colocar à disposição que, se mais alguém quiser perguntar, eu estou à disposição. As duas perguntas à mesa são iguais. O que é feito com as medicações que não são utilizadas? Na verdade, essas medicações, André, a farmacêutica, que controla esse processo. Então, essas medicações são armazenadas na liga, mas só que o volume de medicação que nós temos é bem menor, se eu me fiz entender de maneira diferente. A quantidade de financiamento, de dinheiro que chega ali, que é devolvido por não ter mais indicação de comprar a medicação, é bem mais significativo do que o volume de medicação que é comprada e que não é utilizada. Essa medicação que é comprada, sempre que é comprada, ela tem ainda, o paciente vai tomar a medicação e vai se beneficiar. Só que muitas vezes ela a quantidade ou veio a mais, e dentro de mais 15 dias você faz um ciclo, ninguém pode prever. Você sugere que aquela paciente ou aquele paciente vai ser tratado com droga X, você faz um ciclo ou dois daquela medicação e não funciona. Então não adianta você insistir. Então eu volto respondendo a pergunta, o dinheiro é devolvido à União e a medicação é armazenada na liga.
essa quantidade exagerada de medicação que nós possuíamos, isso já foi devolvido por 2 vezes à União. Devolvemos à Unicat e isso a Unicat faz o destino que achar necessário. E muitas vezes a ordem judicial é para que aquela droga seja utilizada em João, mas caso João não se beneficie, possa ser usada em Pedro. Então nós, e vale salientar, sempre em pacientes do SUS. Jamais a droga que por mandado judicial chega à geladeira ou chega à nossa farmácia, ela é utilizada em paciente que não seja do SUS. Isso é uma preocupação que nós temos e esse volume financeiro é devolvido. Então, doutor Gustavo, que fica sempre atento a isso, o André também, para que a gente fique fiscalizando. E nós, como eu falei no início, nós estamos saneando essa situação. Tanto é que, desde então, nenhuma medicação mais foi solicitada. Mesmo que tenha indicação, a gente está acabando isso, está acabando de resolver esse problema, que era um problema antigo, mas que se agudizou de maio para cá, de abril ou maio para cá, e a gente está já fazendo o levantamento de todos os pacientes e estamos em processo de, como eu disse a palavra, de sanear essa situação. Em quem se beneficia, vamos usar. Quem não se beneficia, vamos devolver ou vamos usar em outros pacientes. E, como o doutor Carlos falou aqui há pouco tempo, infelizmente, nós não temos, doutor Carlos, como recusar o paciente. Quando eu digo infelizmente, não é que nós não queiramos aceitar aquele paciente, mas quantos e quantos planos de saúde aqui em Natal, não é só aqui em Natal, no Brasil inteiro, quando fala em fazer quimioterapia, em autorizar quimioterapia para o paciente, ele se nega. Então ele nega a primeira vez, ele nega a segunda vez, então o que é que o paciente faz? Doutor, posso fazer pelo SUS? Pode. Eu não tenho como negar isso ao paciente. Agora, porque se eu for entrar contra o plano, aí vou entrar na justiça e vai haver a mesma demora em que a ordem seja efetivada. E isso faz com que o paciente se prejudique. Infelizmente, aí depois existe um projeto, existe alguma coisa do Ministério de Compensação, do Ministério da Saúde, de punir ou de cobrar dos planos de saúde, e que isso já está sendo feito, eu acredito. Mas ainda eu acho que é muito pouco em comparação ao volume de pacientes que procura o SUS e que faz o tratamento pelo SUS, possuindo o plano de saúde. E eu me permito não dizer, mas tem na cabeça uns 3 ou 4 que são campeões, não existe só um campeão, existem vários campeões de negarem aos pacientes. E fica naquele impasse. O paciente precisa começar o tratamento dentro de 15 dias, 20 dias, um mês. O plano nega. E a gente não tem como negar isso, não afetar isso ao paciente. Eu tenho uma questão aqui que eu gostaria de que ficasse em branco. Veja o seguinte, existe uma situação do medicamento não mais servir para o paciente e ele ficar lá numa geladeira lá da liga. Muitas vezes, outro paciente que ainda não propôs a demanda, ele necessita exatamente desse medicamento que fica vinculado a outro paciente. Eu então sugeriria, se fosse possível, a liga, quando fosse orientar esses novos pacientes, que a liga comunicasse que aquele medicamento ele já existe disponível, exatamente, mas que ele está vinculado a outro paciente que não vai mais utilizar aquele medicamento, para que a ordem judicial economize essa etapa de disponibilização de recursos, de aquisição do medicamento, porque aí essa etapa já estaria superada, porque isso é uma questão simples demais de ser resolvida pelo âmbito do Poder Judiciário. Não há qualquer problema do Poder Judiciário dizer, olha, fica desvinculado de João, e agora vai ser esse mesmo medicamento que já está comprado, que já está lá na geladeira, que já é possível de ser utilizado, e seja utilizado para Manuel, para Joaquim, outro paciente que ainda está buscando essa proteção jurisdicional. Talvez essa pudesse ser essa ideia apenas para amadurecer e possivelmente se consolidar. Tem mais alguém que queira fazer alguma indagação? Tem, sim. Tem um microfone, eu gostaria... Quem é que está com o microfone, por gentileza? Porque aí fica o registro
Oi? Sim, tudo bem. Enquanto não chegou outra pergunta, eu queria só complementar a questão da assistência à atenção básica, que é, sem sombra de dúvida, o caminho fundamental que se deve usar, trazer só alguns dados, sempre dentro da minha realidade do Estado. Na auditoria operacional, que eu fiz referência ao Tribunal de Contas, se tomou o cuidado de analisar hospital por hospital regional do nosso Estado e a quantidade de internações que eram feitas pela ausência de atenção básica. O ideal, por parâmetros internacionais, é que essa internação seja entre 5% e 10%. Não tem nenhum hospital do Rio Grande do Norte que esteja nessa faixa. O que interna menos por falta de atenção básica, interna 15%. A grande maioria dos nossos hospitais está na faixa acima de 40%. Então, hospitais que gastam 1 milhão, 2 milhões mês com internações, 50% destas internações é pela ausência de atenção básica. Por quê? A realidade do Estado talvez não seja da União. Muitas vezes o município ele não é cobrado porque ele deveria ser e tem recursos que ele recebe para isso em relação à atenção básica e ele acaba não disponibilizando a atenção básica, o Estado assume o que não deveria assumir muitas vezes, sem recursos para atender as duas coisas e sobrecarrega em relação à internação. Como solução, há pouco eu discutia com um membro do Tribunal de Contas da União, e aí o TCU está fazendo um levantamento agora em relação à baixa utilização do cartão SUS. Infelizmente, a nossa população ainda não utiliza com frequência o cartão SUS, que ele nos daria uma métrica em relação dessa utilização, inclusive se aquele indivíduo daquele município que recebeu recursos do SUS está sendo atendido em outro município. Então, há alguns mecanismos para implementar essa situação de foco na atenção básica, mas que infelizmente ainda estão no campo do planejamento, mas que na sua execução ainda não tem a realidade plenamente colocada em conta. Tem uma indagação que é até uma provocação, que eu adoro, sempre acho interessante. Talvez a pergunta é: quem tem patrimônio está condenado a perdê-lo para garantir a vida de um parente? Ou seja, perde-se casa, meio de transporte e dignidade por não poder mais garantir o mínimo para a sua família. Então é melhor não ter patrimônio. Talvez a indagação eu tenha gerado essa angústia, digamos assim, pela frase que eu coloquei em relação a serviço público é patrimônio de quem não tem patrimônio, que não é nem minha, é uma frase do diretor do Le Monde Diplomatique. Não significa que o serviço público se volte só para os de baixa renda. É evidente que o serviço público em saúde é universal e terá que ser universal. Não estou dizendo com isso que cabe ao juiz, como requisito para deferimento da inicial, verifique, tem renda ou não tem renda. Não é isso. Não é isso. O SUS se volta também, e por isso que ele é universal, para quem tem renda. E que não consiga, com essa renda, arcar com aqueles gastos. Os que têm renda não estão condenados à morte porque não chegam ao ponto de suprir aquela necessidade. Agora, a minha observação é, porque o serviço público é patrimônio de quem não tem patrimônio. Porque quem não tem patrimônio não consegue driblar essa realidade. Ele está fadado a esta realidade do SUS. Muitos que têm renda conseguiriam suprir essa realidade, por exemplo, com um plano de saúde, e tem plano de saúde. E é preciso ampliar essa discussão para verificar muitas vezes os planos de saúde recebem os pagamentos e os recursos e a pessoa é tratada no SUS. Será que não cabe ao poder público reaver esse gasto que teve com aquele plano de saúde que poderia muito bem ter sido demandado para arcar com aquele gasto?
É nesse sentido que eu coloco que você tem que dar uma prioridade em relação aos gastos públicos, quanto a quem não tem outro meio para alcançá-lo. E também não estou colocando que você vai criar uma guerra civil entre quem tem renda e quem não tem renda. O país é um só, o povo somos todos nós. Não é quem tem renda e quem não tem renda. Agora, se compararmos demandas individuais com coletivas, e sempre lembrando, não vivemos num país totalitário, não significa que o indivíduo seja fadado a curvar-se à sociedade de maneira absoluta. Não é isso, não somos totalitários, graças a Deus. Mas, se você está diante de uma possibilidade de universalizar, de tornar equânime, de tornar isonômico, opte por esta via de maneira ordinária. A via do individual terá que ser excepcional. Por isso a questão até que tangencia o que foi indagado. Dar 800 mil reais para o prolongamento de uma fatalidade. Ninguém gostaria que isso acontecesse, mas é um fato da vida. E em detrimento de toda uma população, isso não é razoável. E é cada vez que há uma demanda individual, esse juízo de razoabilidade tem que ser muito mais rigoroso do que uma demanda coletiva, é evidente, quanto a atender ou não. Agora, o problema estará sempre na execução dessa demanda, como bem observou o Dr. Carlos Wagner, dessa demanda coletiva. Tantas são as hipóteses de largar no tempo uma decisão judicial. A ação direta de inconstitucionalidade já demonstrou quão bem é a modulação dos efeitos de uma decisão. Então, que se faça o mesmo. E só para dar um último dado, já que foi tocada a questão da nomeação de delegados de polícia, foram nomeados. E eu estou com uma pilha de processos lá, porque nenhum deles observou a lei de responsabilidade fiscal como deveria. E esse problema eu tenho que administrar agora. Agradeço. Indagação da plateia. Estudante na pós-graduação Laticêncio em Direito Médico e da Saúde, e no ato da nossa matrícula, eu já fiz o meu tema do TCC, que foi a justificação do SUS, ações iniciais entre a norma e a vida. Exatamente com esse tema abordado nessa noite. E, doutor Carlos, não vou denunciar o PROCON por propaganda falsa, né? Até porque não faz sentido. É mais do que verdadeira em relação ao que eles fizeram. E, doutor Roberto, eu gostaria de conclamar a população da cadeia norte-grandense para um simples gesto, uma contribuição no ensino dos alunos. Nós já fazemos, né? E acredito que a população pode até sanar esse déficit nessa instituição, que eu tanto respeito e conheço, quando fazia controle social, SUS. Eu cheguei a ver a administração e ver a gestão hoje, um exemplo da Liga, né, que deveria ser para o serviço público. E um dos mais do serviço público do SUS é a má gestão. E como conselheiros de saúde, nós não aprovamos as contas da CESAP, mas infelizmente no Tribunal de Contas foi unanimidade. E é comum naquela instituição aprovar as contas da CESAP com uma ressalva, e às vezes com recomendações. E estas recomendações são fatores que não foram aprovados no Conselho Estadual de Saúde. É lamentável. Né? E outra coisa, doutor José, eu não vou fazer pergunta, né, por adiantar da hora, né? Mas só um comentário. A respeito do ressarcimento dos planos de saúde, dos serviços prestados pelo SUS, negado. Então, ainda é falho, o doutor Luciano falou com propriedade a questão do controle do cartão SUS, que também iria contribuir
para aquele associado, cliente do plano privado, para ressarcir aquele serviço prestado pelo SUS. Mas a vista que também os planos privados estão numa situação muito desagradável e nesses 5 anos para cá já tem diminuído quase a metade dos planos. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar não tem suporte para controlar a questão desses planos. E hoje tem alguém que diz, tem um plano de saúde, não sou usuário do SUS. Isso, até o ministro da Saúde chegou a declarar que não era usuário do SUS, mas esqueceu de que existe a vigilância sanitária, existe um pronto atendimento, um hospital aberto, e até numa ocasião eu cheguei a dizer para ele que ele sempre foi acidentado e não procure um hospital privado, vá para o pronto-socorro, porque senão você corre o risco de morrer. Portanto, foi a nossa intervenção e felicitar, mais uma vez, a coordenação do FINSA Jurídico. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Tem mais uma observação e a gente encerra. Boa noite. Meu nome é Alessandra, sou servidora da Justiça do Trabalho. Aquela pergunta do tratamento feito fora foi minha. E faltou uma partezinha, que é a questão se precisar do paciente ir, por exemplo, para os Estados Unidos. No exterior. A questão do tratamento no exterior aí já é mais complicado, porque o tratamento fora do domicílio não abarca, até porque o tratamento fora do domicílio é dentro do SUS, é dentro do sistema de saúde. Então está restrito ao Estado brasileiro, né, ao país. Então a postulação de tratamento no exterior seria objeto de ação judicial, postulando um tratamento fora do Sistema Único de Saúde. E aí iam ser sopesadas todas aquelas circunstâncias. O gasto com esse tratamento, a observância dos princípios da universalidade, equidade e a razoabilidade de se deferir a um cidadão um tratamento custoso fora do país, em detrimento com recursos que vão faltar para a maior parte da população. Mas só o caso concreto, só os valores, só as circunstâncias, só o tipo de enfermidade, enfim. As circunstâncias do caso concreto vão ditar a melhor decisão, a decisão mais justa ou menos injusta. Eu digo isso porque o tratamento dele não é feito em crianças no Brasil, nos Estados Unidos, sim. Sim. Como eu disse, são circunstâncias todas que têm que ser levadas ao conhecimento do juiz, a fim de que sejam sopesadas no conjunto, para que se tome, como eu disse, a decisão considerada mais justa com todos, com o individual e com o coletivo. E eu queria também que a senhora falasse mais um pouco da inscrição na Secretaria Estadual para a cobertura desses custos. Pronto. Esse programa, como eu falei, o PFD, o Programa de Tratamento Fora do Domicílio, é regulado, é controlado, e dispensado também pela Secretaria Estadual de Saúde. E eu acho que tem até, se não me engano, eu esqueci o nome. Sidney, de vez em quando, servidor da Secretaria Estadual de Saúde, se não me engano, da Unicat ou da Secretaria. Agora eu fui para o complexo de regulação. Pronto. Agora eu estou lá. Mas eu me recordo de uma ação judicial em que Sidney era assistente do Estado e que se tratava, se não me engano, de uma cirurgia de joelho. Isso. E que a gente tentou essa possibilidade de tratamento para domicílio. E os detalhes de contato e tudo foram passados por Sidney. Então, Sidney, por favor, se eu estiver errado aqui na minha resposta, pode me corrigir. Mas é um serviço que é regulado, prestado pela Secretaria de Saúde. E, salvo engano, o acesso, na própria Secretaria se procura o setor responsável e se procede a inscrição. Formulário, que está por 3 médicos, escrevendo qual é o procedimento. E aí nós inserimos numa plataforma chamada CNRAC. Aí vai prestar um serviço público no Brasil inteiro que possa realizar. Aí o Estado ele custeia passagem diárias. Eu sei que um dos procedimentos
que seriam tentados, tem no HC e eles têm o SUS lá. Pronto, então, assim, é possível fazer esse tipo de, como ele disse, a documentação necessária, preenchimento do formulário, o laudo de 3 médicos, e eles buscam no Brasil qual é o serviço que presta qual o serviço, o prestador que presta o serviço de saúde, para poder fazer o encaminhamento do paciente. Mais alguma? Doutor Bruno, não foi provocação, só que a gente, em termos de saúde, a gente começa a gastar aquela pergunta, não foi provocação, a gente começa a gastar todo o patrimônio da família, é real. Né? Tem fora da cidade, você vai em busca fora da cidade, mas tudo é custo, tem hospedagem, tem alimentação, enfim, todo mundo sabe quais são os custos. E você acaba, né? Então não foi provocação, eu só quis esclarecer e deixar claro para os outros também que as famílias passam por isso. Além da angústia da doença, passa por um transtorno financeiro. Você ficou sem 7 anos sem aumento, fica difícil, né? Ok, com essa última intervenção chegamos ao final do nosso evento da Quinta Jurídica, da edição da Quinta Jurídica. Gostaria de agradecer a autoridades que aqui se disponibilizaram a trazer esses ensinamentos, agradecer os participantes também dessa edição da Quinta Jurídica, agradecendo a todos, agradecendo também a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que oportunizou a realização de um debate tão fecundo como esse, que esteve, e dizer que eu acredito que outras versões da Quinta Jurídica irão renovar essa discussão. Os senhores perceberam que, de fato, é uma discussão que ainda não se encerra. É uma discussão que ainda permanece, ainda muitas questões ainda precisam ser definidas ao longo de toda a caminhada para uma melhor efetivação do direito à saúde. E desejo a todos uma boa noite e o agradecimento em geral. Muito obrigado.